Olá, tudo bem? Meu nome é Ed Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Web Conservatório. Você também pode me encontrar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram e pode interagir comigo por essas redes. Na semana passada, o UOL aqui no YouTube divulgou um vídeo protesto que está circulando nas redes sociais. Nesse vídeo, vários artistas e vários profissionais do setor cultural se manifestam cobrando mesmo o posicionamento da atual secretária especial de Cultura, Regina Duarte, a respeito de políticas públicas para esse setor. Com a crise do Covid-19, que é uma crise sanitária, mas também é uma crise econômica, o setor cultural ele tem sofrido enormemente com várias perdas e vários prejuízos e desempregos. E esse vídeo vem muito nesse intuito de cobrar um posicionamento e uma atitude e ações mais efetivas da secretaria e da secretária. Cadê a Regina? Cadê a Regina? Gente, cadê a Regina? Alguém sabe onde tá a Regina? Você viu a Regina por aí? Regina? Ô, Regina! Cadê Regina? Cadê o Fundo Nacional de Cultura? Gente, alguém por aí viu a Regina? Cadê de liberar? Acorda, Regina. Acorda, Regina! Ninguém sabe, ninguém viu. Regina, por que você sumiu? A Regina morreu? E aí, Regina Duarte, cadê você? Nós aqui do teatro no Ceará queremos saber. Vocês viram a Regina? Cadê a Regina, gente? Tá na hora de acordar, sinhazinha. É interessante analisar essa postagem do UOL e analisar os comentários também. Todas essas críticas, elas partem de pressupostos que me incomodam bastante, de algumas afirmações que me incomodam bastante. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para a gente discutir um pouco sobre isso, discutir o papel da arte, o papel da cultura, principalmente agora com essa crise, quais são as saídas para nós que somos profissionais de áreas artísticas, professores, atores, bailarinos e outros profissionais também de outras áreas, mas que estão intimamente ligadas, pessoas da produção, técnicos de som, serviços gerais, costureiros, figurinistas, todas essas pessoas que estão ligadas a esse setor, como a gente pode sair disso? Como a gente pode criar realmente debates públicos e cobrar um posicionamento governamental para fomentar o nosso setor e que a gente não fique tão à mercê mesmo da crise. Eu separei alguns comentários desse vídeo, eu vou deixar o link passando aqui para vocês, para justamente nortear as nossas discussões aqui, a gente propor algumas reflexões, até mesmo para incorporar no debate público e esclarecer mesmo algumas coisas que vêm sendo ditas já há muito tempo e de tanto serem ditas acabam se tornando meio que verdades. Parei aqui o primeiro comentário que eu vi que me chamou muita atenção, que diz: alguém avisa para eles que pandemia não tem nada a ver com cultura e que em um momento de recessão a vida e o combate à fome têm prioridade. Ou eu aviso. Esse comentário ele é curioso, né? Porque ele parte de um princípio muito simplista, porque você vê um monte de artista protestando no meio de uma pandemia, onde pessoas estão morrendo, onde tem filas e filas de desempregados, e é uma situação muito calamitosa, e realmente fica parecendo que é uma coisa muito leviana, né? Fica parecendo que os artistas eles estão cobrando o dinheirinho deles para fazer as suas produções, né? Para fazer o seu teatrinho, para fazer as suas músicas, para fazer os seus espetáculos. E é uma visão muito simplista, porque não é isso. Por trás, óbvio que os artistas eles estão ali na linha de frente do setor, né? Mas eles são minoria nesse setor. O setor de cultura ele movimenta muito
no Brasil. Muitos recursos e muitas pessoas são empregadas no Brasil graças às atividades culturais. Então, e eu separei alguns dados aqui para a gente discutir. Olha, um estudo realizado pelo IBGE em 2018. Esses dados foram levantados pela Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílios Contínuos. Você já deve ter recebido um agente dessa pesquisa na sua casa. É aquele agente que pergunta quantos cômodos você tem, qual é a sua atual ocupação, o valor da renda por integrante da família, quantos filhos você tem. E nessa pesquisa, realizada em 2018, eles perceberam que 5 milhões de pessoas, que corresponde a 5,7% das pessoas ocupadas no país, trabalham diretamente ou indiretamente com o setor cultural. E isso é um dado muito relevante. Desse número todo, 50,5%, ou seja, a maioria, são de mulheres. Então, é um setor realmente que emprega pessoas. Então, quando você diz que cultura não tem nada a ver com a pandemia, a cultura ela é um setor. Ela não é só a peça de teatro. Você tá vendo um produto, você não está vendo o setor todo. O teatro ele não simplesmente aconteceu um teatro ali. Tem toda uma equipe técnica por trás disso, tem toda uma movimentação financeira por trás disso, né? Então, assim, é simplista dizer dessa forma. E aí fala que em um momento, né, de recessão, a vida e o combate à fome têm prioridades. Sim, principalmente no país onde nós temos a retórica que temos que trabalhar. É interessante isso. E todo mundo fala, nós precisamos trabalhar. Mas quando os artistas e pessoas do meio cultural falam que tem que trabalhar, que precisam de incentivo e precisam de soluções, de políticas públicas voltadas para o trabalho deles, eles são criminalizados. Observe que isso é interessante. E você consegue ver que não é só artistas que trabalham com cultura. Por exemplo, você tem, em eventos, você tem pessoas do setor alimentício ali atuando. Em grandes festivais, você tem barraquinhas, você tem restaurantes de pessoas que estão trabalhando com alimentos. Você tem estamparia, você tem costureiras, como eu disse anteriormente. Você tem uma cadeia produtiva nesse setor e não é simplesmente os artistas estão brigando. Então é importante pensar sobre isso. O outro comentário, vamos lá. Com essa turma ela tem mais é que sumir mesmo, morrendo de rir dessa gente vergonhosa. KKKKK. Dá papo não, Regina. Turma de gente invejosa. Cadê Regina? Ela eu sei quem é. E vocês? Quem são? KKKKK de novo. Bom uso do K, né? Você pode também usar risos, você pode usar RS. Fica a dica. É engraçado isso, porque o que me chamou muita atenção aqui, ela chamou essas pessoas de pessoas vergonhosas, que com essas pessoas elas têm que sumir mesmo, mas ao mesmo tempo ela questiona de forma irônica, né? E vocês quem são? A Regina ela conhece. Eu acho que talvez isso parte muito que as pessoas elas tendem a legitimar as pessoas que estão na grande mídia. E pessoas que elas não conhecem, porque tem muitos atores ali que atuam no teatro, e a gente sabe que o teatro ele é pouco frequentado no país, infelizmente, né? As pessoas não conhecem. Então, assim, e é engraçado, e aí a gente soma esse discurso aqui com outros discursos que vêm no combo, né? Por exemplo, que pessoas que dizem que não assistem a Globo, que a Globo é um lixo, mas reconhecem os artistas da Globo. Porque a Regina Duarte já foi artista da Globo durante anos. E aí quando tem artistas que foram de outras emissoras ou trabalharam em outros setores, setor de teatro, enfim, elas não conhecem. Então, kkkk. Mais um comentário. Já querem resultado, né? Do mesmo tipo dos 13 anos de PT onde distribuía dinheiro a rodo. KKKK. KKK de novo, né, gente? Não pode faltar.
Podem procurar porque não vai achar mais mamata. KKK. Bando de desocupados. É interessante isso, eu vou aproveitar esse comentário para falar um pouquinho dos mecanismos de fomento cultural. O fomento cultural, gente, funciona da seguinte forma. Eu vou falar da minha experiência, que eu trabalhei um pouco nessa parte de captação de recursos, já tive projeto aprovado e tudo mais. Vou falar aqui algumas formas que artistas e instituições culturais, elas podem captar recursos. Os fundos de incentivo à cultura, geralmente são fundos governamentais. Plataforma de patrocínio. Então você tem as plataformas de patrocínio, tanto de empresas públicas como privadas. Então você pensa em uma empresa grande, geralmente ela tem alguma plataforma de patrocínio. Vou dar um exemplo aqui, Caixa Econômica Federal. Se você entrar no site da Caixa Econômica, tem lá uma plataforma de patrocínio que, como é um banco público, tem emissão de edital e os projetos eles têm que cumprir certos parâmetros e eles são avaliados e eles concorrem entre si para conseguir o patrocínio da Caixa Econômica. E tem as leis de incentivo, de dedução fiscal, que é o famoso exemplo da Lei Rouanet. E é interessante esse comentário porque eles falam, né, dos 13 anos do PT, mas, por exemplo, a Lei Rouanet, que ela é duramente atacada, e eu não estou aqui dizendo que ela não tem questões que podem ser discutidas, que podem ser melhoradas. A Lei Rouanet ela não foi feita no período do PT, como muitas pessoas dizem, né? Ah, o PT criou a Lei Rouanet. Não, a Lei Rouanet ela foi criada em 1991. E ela segue, essa lei ela é de dedução fiscal. Ou seja, uma empresa que ela já vai pagar um imposto X para o governo, ela pode deduzir parte desse imposto e mandar para um projeto. Esse projeto, por sua vez, sai um edital onde tem lá os projetos que serão beneficiados, eles devem cumprir tais e tais requisitos. Gente, são muitos requisitos. Não é fácil realmente escrever um projeto, elaborar um bom projeto, ele concorrer e ser aprovado e depois ainda captar o recurso. Você tá indignada também? Tô eliminada. Por quê? Não fiz o requisito. Porque passa por essas etapas. No caso, suponhamos que eu quero fazer um projeto na área cultural. O que eu preciso? Primeiro eu preciso, vai sair um edital. Tem algumas plataformas que elas já têm uma espécie de seleção contínua, outras elas são sazonais, ou seja, abre o período de inscrição, sai o edital, as pessoas fazem. Então, assim, depende de qual instância, se é federal, estadual ou municipal. Eu concorri numa instância municipal, na cidade onde eu morava antes, eu escrevi um projeto. E lá funcionava dessa forma. Sai o edital lá e tem o período de inscrição. Nesse período, você tem que elaborar o projeto seguindo as orientações do edital, as exigências do edital. Finalizado o processo de inscrição, passam por um processo de avaliação. Então, geralmente ali o setor, a Secretaria de Cultura, ou o Ministério de Cultura, ou a comissão destinada a cuidar dessa parte da lei de incentivo na instância onde estiver, ela vai fazer uma avaliação, onde é chamado técnicos e especialistas para avaliar quais são os projetos, quais projetos são viáveis. Qualquer um pode escrever um projeto, seja pessoa física ou jurídica. Então, se você cumprindo os requisitos, você pode. Então, a intenção da lei é interessante. É a própria sociedade que ela leva a demanda para o Estado. Porque a grande crítica que fazem é que o Estado impõe uma cultura, impõe uma ideologia. E nas leis de incentivo é a sociedade que leva as demandas. Então, a sociedade lá, a pessoa física ou pessoa jurídica, escreve o projeto e manda. Aí é feita a avaliação. Suponhamos que o meu projeto foi aprovado. Aí entra na fase de captação. O governo ele não sai e me dá o dinheiro. Nas leis de incentivo, geralmente não. E eu tenho que ir nas empresas, e aí eu tenho um processo de convencimento nas empresas
para que elas patrocinem, na verdade nem fala patrocínio, fala incentivo, para que elas incentivem aquele projeto. E é até engraçado, porque as empresas, elas avaliam mesmo, porque elas têm toda uma questão de marketing também por trás disso, né? Para a empresa é muito benéfico, porque a empresa ela vai usar parte do imposto que ela já teria que pagar para usar como marketing, né? E as empresas avaliam o seu projeto e tal, e as escolas. Eu já vi muitas pessoas falando, o Lula, ou seja lá qual chefe de Estado, ele beneficiou tal artista via Lei Rouanet. Não funciona assim, não é o chefe de Estado, não é o secretário de Cultura, não é nenhum ministro de Cultura que faz essa escolha. Tem toda uma comissão. Mas é óbvio que tem fraude. Marmelada, é tudo marmelada, tudo cotada já. Então, assim, pode até que tenha fraude, mas aí é um processo muito mais complexo. Não é simplesmente o Lula foi lá e deu dinheiro pro Chico Buarque. Não é assim que funciona. E outra questão interessante, eu não sei se vocês sabem, o pessoal está falando muito que a mamata acabou, que as tetas do governo secaram agora com a mudança de governo e tal. Mas se as tetas secaram, a Regina também parou de mamar, porque ela também tinha projetos beneficiados pela Lei Rouanet. Eu não sei se você sabe. Então, se você é a favor, apoia o governo e tal, e demoniza a Lei Rouanet dessa forma, então é melhor você rever seus pensamentos, porque a Regina Duarte também se beneficiou da Lei Rouanet. Estou com uma matéria aqui que ela foi vinculada no dia 24 de janeiro de 2020, quando já estávamos com aquele problema, elas já estavam cogitando o nome dela para ser a nova secretária, enfim, já estava com a pasta da cultura já estava com vários problemas. E a gente saiu essa matéria aqui na Veja, e o título da matéria é Regina Duarte deve 319,6 mil por irregularidades com a Lei Rouanet. Então, ou seja, eu não vou nem entrar no mérito se o projeto dela teve irregularidade ou não, porque está sobre recurso, né? Então, assim, eu vou deixar o link também aqui da matéria, vocês podem dar uma conferida. Está sobre recurso, ela colocou recurso e tal, não sei como é que terminou esse problema, mas é interessante saber que ela também fazia uso da Lei Rouanet. Então, assim, será mesmo que todo artista é vagabundo e ele utiliza da Lei Rouanet para mamar nas tetas do governo? Então, não é bem assim. E é muito interessante porque quando eu participei de Lei de Incentivo à Cultura, o meu projeto foi aprovado, eu consegui captar recurso algumas vezes, e o valor que a empresa ela deveria entregar para o governo em forma de imposto, pagando guias, enfim, ela manda para você. E é um trabalho feito junto com 2 secretarias. Tá vendo porque que ter fraude pode ser que tenha em algumas circunstâncias, em algum município, algum estado, pode ter algum problema, a gente não sabe. Mas é interessante analisar isso porque é um trabalho, pelo menos no município onde eu fiz o trabalho com a Lei de Incentivo à Cultura, é um trabalho de 2 secretarias. A Secretaria de Fazenda do município e a Secretaria de Cultura. Então, tinha 2 secretarias supervisionando ali o processo. E eu recebi o incentivo. O incentivo, ele saía direto da empresa para minha conta. Isso tudo tinha que ser comprovante, tudo certinho, de acordo com como manda lá a lei e o edital. E é o artista ou a instituição que propôs o projeto, é ele que gerencia o recurso. E tinha uma série de regras muito claras. Por exemplo, se você coloca lá na planilha de curso que você precisa de comprar 20 metros de tecido para confecção de cenário, é 20 metros de tecido que você tem que comprar. Não pode ser 21, não pode ser 18. E se tiver alguma alteração, ela tem que ser notificada, ela tem que ser detalhada, muito bem explicada. E no caso aqui da Regina Duarte, parece que ela teve problema justamente com a comprovação de certos processos do projeto dela. Ela
faltava comprovação de um monólogo que ela fez em 2004 e 2005. E aí eles alegaram que foi um erro na prestação de contas, porque ao final do projeto você tem que fazer prestação de contas. E faltou um comprovante lá, e se você não prova, tem que ir lá e ressarcir os cofres públicos. Então não é tão simples assim também. Você simplesmente pega o dinheiro do governo e sai gastando. Realmente, será que é só artista esquerdista que consegue recurso público? A Regina Duarte não é um bom exemplo de artista esquerdista, não é mesmo? Ela é apoiadora do Bolsonaro. Então, assim, é só para elucidar os fatos. O último comentário. Bando de otário. Artistas querendo influenciar na política é o mesmo que o bobo da corte querer governar. Mas ainda a patrulha da arte que gosta de maconha e corrupção se acham representantes do povo. Cultura é assim. É feita de palhaçada. Brincadeira, gente. O que eu posso dizer disso? A cultura ela influencia no governo? Não necessariamente. Eu vou deixar um vídeo aqui. Meu canal ainda é um canal pequeno, mas já tem um vídeo sobre isso que fala do poder da arte e da influência da arte. O diálogo que a arte faz com o ser humano e com todos os aspectos da vida humana. E isso inclui a sociedade, inclui a política, a religião, inclui vários aspectos. Então, não necessariamente a política, a arte, ela quer influenciar na política. Talvez um artista ou outro ele use da sua posição de influência e de projeção nacional para falar de política. Mas não necessariamente a arte ela quer influenciar na política, mas ela dialoga com a política, entendeu? Então, assim, a arte ela dialoga com a filosofia. Muitas pessoas elas veem aqueles quadros renascentistas e elas olham assim de forma superficial e só acham aquilo bonito. Mas, na verdade, tem várias referências filosóficas, referências históricas e referências daquele período que o artista estava retratando ou vivendo. Então, a arte, ela dialoga. Então, assim, se você se incomoda de perceber como essas dinâmicas funcionam, então isso aí é um problema grave. Eu recomendo que você passe a estudar a história da arte. E no nosso caso aqui, que é o que nos interessa, é a história da música. Então se inscrevam no canal. Bom, gente, é isso. São apenas algumas reflexões. Eu acredito que a arte e o nosso setor ele ainda precisa de muita representação nos polos de debate pelo Brasil. Ele precisa de elucidar muitas coisas, ter muitos esclarecimentos. Existe muita lenda urbana sobre a nossa área, que artista é só vagabundo, é só esquerdista, e não é bem assim. Eu que sou da música clássica conheço muitos artistas que têm visões liberais da economia, que são conservadores, e não é bem assim não. Existe muita diversidade na arte. E é um espaço muito democrático, e esse canal ele tem realmente o intuito de democratizar ainda mais o acesso ao conhecimento artístico, ao conhecimento musical, principalmente. E eu espero que vocês curtam o vídeo, deixem seu comentário aqui, se inscrevam no canal e vamos debater um pouco sobre arte, sobre cultura, principalmente nesse momento que o setor cultural ele tem passado tantas dificuldades, né? É isso.